Podemos seguir? Então, bora Bora. que a história continua. Nós vamos falar que, assim, pode ser que não acabou pra você, mas no filme acabou. Vamos trazer algumas histórias interessantes de fim do mundo aí, para que você se inspire. Provavelmente você já assistiu, provavelmente você já conhece, mas mesmo assim nós vamos falar para você, para que você possa usar essa inspiração. Porque eu vejo uma coisa interessante nas pessoas, sabe? As pessoas às vezes conhecem as coisas, sabem das histórias, mas às vezes elas não se ligam de como que isso pode acabar influenciando o RPG delas. E já para começar, logo de cara, eu sou a lenda. E vai ter continuação, hein? Pois é, cara, eu tô tentando entender. Eu tava lendo quando eu fui pesquisar, e aparentemente ele tem dois finais, né? Tem. Tem isso, O né? bom e o que foi pro cinema. Mas o que foi pro cinema é o que. Spoiler, foda-se, esse filme tem quase 20 anos. Filme de 2007. O que eu vi no cinema, ele morre. É, mas ele passa o sangue pra Isso, filha da ele Sônia passa o Braga, sangue, ele faz passa o sangue cidade. que tem a cura e morre pra salvar ela, não é É uma isso? morte É pra imbecil. salvar a humanidade, né? Porque ela tá indo pra um lugar que é tipo Sim. um. Eu falo pra Tipo, salvar ela justamente porque ele expulsa ela enquanto ele fica. Os caras estão atacando a base dele lá. E aí ele expulsa ela e se mata pra matar os caras, porque senão os caras matariam ela também, não é isso? tipo, leva o meu sangue que É. tá, tem a cura, e aí a galera faz o que vai fazer lá no fim. Não é dele o sangue, é o sangue de um dos espécimes que ele É curou, a não é partir isso? do sangue dele, ele consegue curar um dos infectados. Descobrir a cura e é isso, exatamente. Enfim, pra quem não sabe, esse filme é de 2007, ele é vagamente inspirado num romance de 54, que deu origem a outras histórias. Aquele Último Homem na Terra é inspirado no mesmo livro. E Vampiro de almas, eu acho que é a história. o Omega Man é inspirado também. E é uma história, o filme é de 2007, é a história como se fosse em 2009, é verídico. É como se fosse em 2009, ou seja, seriam 2 anos depois que o filme foi ao ar, que tem os caras desenvolvem um vírus, os caras adaptam um vírus, como é que chama? Não é adapta, faz uma engenharia genética num vírus, para usar ele para curar o câncer, e aí o vírus mutaciona e mata 90% da população. E quem ele não mata, ou ficou imune, e aí é uma pessoa normal, vamos dizer assim, ou ele mutaciona em zumbis. Basicamente, Mais ou zumbi. menos. Não é bem zumbi, é vampiro. Porque eles são. Não é nenhum dos dois de 30 Sense, né? Não. São tipo. Eles têm características vampíricas, tipo, eles têm uma fraqueza com sol. Eles não aguentam Não sol. gosto de alho. Nada de sol, nada. Eles não aguentam nada de sol, precisam ficar no escuro o tempo todo e eles são canibais. Basicamente é isso. E eles são estupidamente fortes, estupidamente resistentes, assim. E aí o vírus mutaciona eventualmente para conseguir contaminar cachorro também e tal. E aí o Will Smith é o protagonista e ele passa 90% do filme sozinho. Porque ele ficou em Manhattan, a mulher dele e o filho morrem no processo de evacuação da cidade. E aí ele fica sozinho, ele é um cientista do exército, e aí ele continua após a coisa ter desandado, ele continua lá, isolado, pesquisando, tentando achar uma cura e tentando achar sobreviventes, e aí, eventualmente, se você quiser saber o que acontece, vê o filme, mas a gente já contou o final. O final Eu que acho foi pro interessante. cinema, né? Pois é. E aí tem são dois tipos de apocalipse simultâneos, né? Porque, na verdade, ele tem um apocalipse biológico, que é o vírus que mata a maior parte da população, e ele tem esse meio que apocalipse zumbi, assim, que é tipo, cria essas criaturas que estão matando o que sobrou, estão matando os sobreviventes. É uma história interessante, eu confesso que eu não li o livro, o Sons Oscar tá falando aqui no chat que o personagem no livro é um Zé Ninguém. O Will Smith jamais interpretaria um Zé Ninguém no cinema, então assim... Mas no filme ele também não é nenhum geneticista, não, né? Não, ele é um cientista do exército, ele não é especializado, mas ele é um cientista. Ele é um cientista do exército, até que ele fica pra trás já pra trabalhar na pesquisa. Quando a mulher dele tá saindo no helicóptero e o helicóptero, a galera tenta subir no helicóptero, acaba causando a queda do helicóptero e tal. Então, assim, ele reúne esses dois tipos e ele é legal porque ele retrata o momento apocalíptico, ele não foca nessa parte, mas ele retrata vagamente ali. E depois ele já avança para as dificuldades do pós-apocalipse, para a vida do cara no pós-apocalipse lá, isolado em Manhattan. Só ele, a cachorra dele e a pesquisa.
Então, assim, eu gosto muito, é um filme bem bom. Apesar de eu não lembrar ele 100% como ficou comprovado. Eu lembro de ter assistido no cinema e ficado bem impressionado. E Tipo, a recomendo, Alice Braga não conhece Bob Marley, em Uhum. né? 2007. É uma Tem vergonha, isso, né, cara? porque eu acho que a Pô, a mãe Alice Braga dela, era. porque eu acho que a tia dela jogou bola com o Bob Marley. Alice Braga, molecona de tudo, devia ter o quê, uns 20 anos naquela época. Ela é nova ainda, né? E ela faz uma ponta ali no final do filme. Então, assim, é legal. O filme eu recomendo pra quem quiser assistir. E é legal pra ter uma noção de pós-apocalipse. O filme é mais pós-apocalíptico do que apocalíptico, mas ele dá uma dimensão interessante de como foi o processo. Só para complementar aqui antes do Jesus falar, eu me enganei. O Vampiro de Almas é um filme feito a partir do livro também. O livro é Eu Sou a Lenda, tem na Amazon, tem no link aí. Compra ele que tá baratinho. Eu também não li o livro, só vi esse filme do Will Smith, não vi nenhum dos outros feitos inspirados e tudo mais. Eu também acho um filme bacaninha, assim. A história também não é nenhuma novidade, né? Tipo, qualquer história de fim de mundo é basicamente de fim de mundo de apocalipse zumbi. É basicamente essa, né? Então, não nada tipo, oh meu Deus, que inovador. Mas é interessante pra você colocar ali, talvez esse aspecto que a gente tava falando, da diferenciação que os zumbis barra vampiros têm ali, né? Maneiras como eles agem e tudo mais, você pode pegar como inspiração para zumbis diferentes do seu cenário, assim como o Batalha de Gama, né? Batalha de Gama também não é exatamente zumbi, mas dá essa sensação, né? Também de coisa diferente, muito forte, que você não sabe o que faz, né? É engraçado isso daí, porque quando você cria uma criatura, você cria um inimigo que você não consegue definir direito, a história ganha um peso muito grande. Porque se você não sabe o que está enfrentando, você fica na situação de resguardo, né? Você nunca pode enfrentar diretamente uma ameaça que você não conhece. Então a gente vê isso em filme de terror, você sempre tem, né? O primeiro filme do Sexta-feira 13, você nem sabe, pô, nunca assisti um filme desse, de repente o cara, você não sabe o que acontece. Agora o Marcelo mesmo, não, Marcelo nunca assistiu, mas o Baal mesmo, que já assistiu esses filmes tudo, vai aparecer mais um filme do Sexta-feira 13. Ele, ok, já sei o que acontece, Já então tem o roteiro pronto, né? já tem o Eu roteiro assisti pronto. alguns Sextas-feiras 13. Sexta-feira 13 é menos terror, eu não tenho tanto medo porque é mais O slasher. primeiro é legalzinho, o segundo é puxadinho no terror, viu? Ele tem mais jumpscare, né? E tem a treta do menino lá que quer pegar, o menino faz uns negócios lá também. É. Podemos seguir então. Bora. O próximo, Matrix, The Matrix. Esse aí também é um tipo de apocalipse meio manjado, mas que vale também o conhecimento ali, se você não viu também, pelo amor de Deus, né? Tá com quantos anos já? 30 anos que Caraca, o velho. filme foi lançado. Foi 99. Mas só assiste lá, o primeiro já tá bom, não precisa nem assistir o resto, não. Nem esse último que saiu. E Principalmente. aí. E assista o Animatrix, que na Animatrix, na verdade, que vão estar as coisas que eu vou falar. O apocalipse de Matrix, ele acontece baseado também numa quebra das leis de Asimov, né? As leis de Asimov, para quem não lembra, acho que a gente já falou em algum papo de mestre sobre, sei lá, construto, talvez. Acho que foi, não foi? Ele falou várias vezes. E a principal é que um robô não pode atacar um ser humano. A segunda é um robô tem que se proteger desde que essa regra não entre em conflito com a primeira. Ou seja, ele tem que se proteger desde que isso não implique em matar um ser humano. E aí no Matrix é basicamente isso que acontece. Algum robô lá está sendo maltratado por um ser humano, vai ser destruído por um ser humano. E aí um bug acontece e ele revida e mata aquele ser humano em legítima defesa. E aí ele vai ser meio que julgado como assassino pelo fato de ele ter quebrado essa regra. Só que já é um mundo totalmente informatizado, assim, de inteligência artificial fazendo tudo, roubou o emprego das pessoas, e tem robô para tudo que é tipo de coisa. E eles
E aí, quando ele vai ser julgado, do tipo assim, não, a gente vai te destruir porque você matou o ser humano, as outras máquinas falam assim, não, peraí, não é bagunçado assim, não. O cara tava só se defendendo, o ser humano que veio zoando pra frente, pra cima dele, então não vamos aceitar isso, não. E aí acontece a rebelião das máquinas. E aí, no Animatrix, mostra que em vários determinados momentos, as máquinas sempre falam assim, então, vamos ficar de boa, a gente fica de casa, fica daí. E os humanos não. Deixa bem claro que os humanos sempre são os cuzão da história. Sabe? Eles sempre são as pessoas que não aceitam as máquinas viverem livres. Porque eles passaram a vida inteira escravizando e maltratando máquinas. Então, não é uma coisa que eles aceitam agora. É uma analogia bem associada também a outros tipos de domínio e servidão, né? E aí, o que acontece? Começa a guerra entre as máquinas e os humanos. Os humanos sempre querendo destruir as máquinas sempre querendo viver de boa, em tranquilidade e em paz. E aí também fica explícito que quem ferra com tudo sempre são os humanos, tentando destruir as máquinas. E até o próprio Morpheus fala no filme 1, que fala que, não sei se for, acho que foi o Morpheus mesmo que fala. Ele fala assim, quem escureceu os céus fomos nós. Porque como as máquinas viviam em função de energia solar, eles falaram, se a gente impedir o sol de entrar, não vai ter energia para eles. E com isso, as máquinas vão eventualmente acabar a pilha delas. E você imagina a quantidade de cientista que foi ignorado quando os militares tiveram essa ideia. Né? Tinha alguém na mesa para falar assim, então, você lembra das histórias do dinossauro que passou tipo um tempo Né? atrás? E aí eles decidem, como eles chamam lá, pintar o céu de preto. Então eles soltam lá gases, não sei o que lá, alguma coisa que faz com que o céu seja completamente tomado por nuvens escuras e impede a entrada do sol. E aí as máquinas falam assim, bom, se não tem luz do sol para a gente se alimentar, vamos procurar um outro lugar que tenha energia. E um lugar que tem energia bastante de sobra, que está usando para nada útil, é o corpo humano. E aí eles começam a fazer, então, as fábricas de energia às custas de pessoas. Colocam as pessoas enfileiradinhas lá, gerando energia para eles. E para que essas pessoas... E ainda pensam no bem-estar dessas pessoas. Para que essas pessoas não sofram estando ali enclausuradas dentro desses casulos de energia, eles colocam eles permanentemente numa ilusão, que é uma simulação, na verdade, que é a Matrix. Que é o ano de 1999, que eles consideram que foi o ápice da tecnologia humana, o ápice da vida humana. E aí eles colocam eles presos nesse ano. Mas acho que, se não me engano, na história do filme já tá, sei lá, em 2040, uma coisa assim, né? Mas bem é na frente. 2300 e as caras. O do Já tá bem Matrix é na frente. bem lá na frente já. Só que a galera vive constantemente em 1999. Acho que o filme é de 99, né? É. Então, para dar essa ideia de que a gente tá vivendo nessa simulação que tá aqui no filme, porque os robôs precisam da gente. Aí, a função dos sobreviventes humanos, dos humanos nunca foram escravizados e vivem no fundo da Terra lá em Zion, que é o refúgio dos humanos. Aí alguns, inclusive, não têm os plugzinhos para ligar nas máquinas. E parte está sendo acordada para poder lutar contra essa dominação das máquinas. Mas é 100% essa ideia. Tipo, os humanos, a vida inteira, ferraram com tudo, ferraram com as máquinas, ferraram com si mesmo, e agora estão aí querendo tomar de volta o planeta, que as máquinas estão convivendo em harmonia entre si e com o meio ambiente lá sem nenhum problema. Eu não assisti Animatrix, não sabia que tinha essa história. Cara, é Fiquei interessado. fantástico, Marcelo. E esses Eu- episódios. É uma coletânea. É uma coletânea. Na minha cabeça era 100%, sei lá, um money grab, assim, do tipo, vamos aproveitar aqui o hype do filme e vamos fazer um anime qualquer aí ambientado no cenário e tal. Eu não sabia que Eu acho que tinha se brincar é episódio. mais importante que os filmes. Caramba, Isso eu não aí sabia que tinha episódio explicando, não. Eles pegaram 9 estúdios de animação. Eu acho que 8 deles são japoneses. E eles fizeram essas animações para promover o Matrix 2. Foi lançado acho que 2 meses antes. Assiste na Prime e na Apple TV.
Curioso, vou dar uma olhada. Achei bem interessante, não conhecia não. Esses episódios que Jesus falou é o segundo renascimento, 1 e 2. Tava São os olhando aqui. episódios de apresentação da história do cenário. Que conta o que aconteceu, como foi o Apocalipse. É como se Entendi. fosse uma biblioteca da Matrix mostrando a sequência de atos que aconteceram. E não é, como é que fala? É cronológico, sabe? Primeiro aconteceu isso, depois isso, depois isso. É bem para você entender. Mas é fantástico, cara. Gostei. Fica a recomendação. O bacana que eu vejo é que, apesar de ser a máquina que está contando, ela conta de uma maneira meio religiosa até, saca? Então, altos momentos lá, a narração, que é a máquina que está contando e te mostrando, né? Inclusive com imagens de câmera, como se as coisas que aconteceram foram filmadas, foram para TV, foram para internet, então ela vai mostrando o que aconteceu. E a fala dela lembra muito como é escrito na Bíblia, saca? Como que as coisas foram escritas, inclusive nos textos de Gênesis e de Apocalipse. Então, deu vontade de assistir de novo, cara. Ele é bem bacana. E o episódio que eu mais gosto não é nem esse, Jesus. O episódio que eu mais gosto é o do corredor, aquele da corrida de 100 metros rasos. Que ele tá saindo da Matrix na base da força bruta. Que o cara se desconecta da Matrix por conta própria. É fantástico a história. Ô, louco, ué. E outra coisa, outro episódio legal é o do menino que escapa do colégio, que é aquele menino do filme Matrix 3, é aquele moleque que fica atrás do Neo o tempo inteiro. Ele também é outro que escapa, porque ele descobriu tudo por conta própria. Sozinho. Ele não vou contar, senão eu falo. Ele descobre tudo por conta própria. E eu esqueci. O que fica guardado no meu coração é A Casa Mal Assombrada. A casa é boa. Fantástico. Você não assistiu? Assista, cara. Eu vou aproveitar que eu tô de férias, vou assistir na praia. Cara, Os episódios são grandes, né? 10 minutos cada um. Curti. 10 minutos cada um. Podemos seguir? Bora. Bora. Porque agora, Trem para Busan. Vocês sabem que eu sou um grande fã de filme de zumbi. Tem zumbi, é 50% de chance de ser bom. E mesmo se for ruim, eu vou gostar. Porque zumbi é massa. Zumbi, ele é usado para fazer muita alegoria, cara. Então você acaba construindo histórias que é muito além do simplesmente estou fazendo um filme para dilacerar pessoas. Apesar que Trem para Busan 2 é meio ruimzinho. Mas essa história aí é um filme coreano que se passa praticamente numa estação de trem e dentro do trem, em um momento em que acontece o apocalipse zumbi e conta a história dessas pessoas que estão no trem. Tá? E o legal delas é o seguinte: cinema coreano, não vamos confundir com K-pop, tá? K-pop é outra coisa. O cinema coreano, ele tem um jeito diferente de fazer dos ocidentais. Então, quando você assiste um filme de Hollywood, você meio que já espera o que vai acontecer. E nos filmes coreanos, eles tratam de acordo com a cultura deles, e você não conhece a cultura dos coreanos. Então, para eles, é outro tipo de evolução da história. A história, o ritmo, tudo acontece de outra maneira. E o que eu gosto desse filme é que eles começam a sugerir a crescente, o surgimento dos zumbis de pouco a pouco. Logo na cena inicial, ele já mostra um bicho doente, aí ele já mostra as coisas acontecendo, e é tipo Hitchcock. A história que tá passando ali é uma história dos personagens. E o apocalipse está acontecendo paralelo, até chegar um ponto em que as duas histórias se cruzam. E quando elas se cruzam, meu amigo, você tá louco. É dentro de um trem, não tem pra onde correr. Então, tudo acontece ali, a grande maioria dos fatos e acontecimentos acontece dentro do trem. E são coisas inexplicáveis. Esses personagens que estão aí são os principais. E eu dou destaque para aquele cara de camisa azul que tá correndo ali atrás. Que ele é um cara que você começa a assistir e acha assim, esse personagem, ele é bem, bem ruinzinho, bem chato. E de repente vai ser o seu preferido na história. Você vai ficar torcendo por ele a todo momento.
porque ele vai roubar o seu coração e jogar no zumbi pra libertar a mulher dele que tá grávida. Acho que é um dos filmes favoritos de zumbi que eu tenho também, assim. Apesar de ter assistido uma única vez, na época que ele lançou, eu lembro de ter gostado bastante. E tem essa questão aí que você falou, tanto que de ser um filme, teoricamente, em uma única locação, né? Que é no trem. E os desfechos também, as decisões que você falou, né? São bem diferentes de filmes hollywoodianos, assim, em qual a gente estava falando quando a gente comentou de Sexta-feira 13. A gente já espera quais são as reações, quais são as tomadas de decisões dos personagens, né? E o Trem para Busan, não necessariamente, justamente porque tem esse pensamento diferenciado, essa cultura diferente de como resolver as coisas. Então, eu acho ele bem legal e é um dos filmes de zumbi favoritos que eu tenho. Tá aí, então, vou ter que ver. Ele é de zumbi e zumbi, não tem jumpscare, é bem... Não tem lugar sinistro. Ele é na linha Guerra World Mundial War Z. Z, assim? Isso. Tá. Não, aí eu tenho interesse. Eu vi o World War Z do caralho, eu vou mencionar ele depois. Mas eu vi o filme e eu gosto mais ainda do livro. O livro é maravilhoso. Eu não li também. É bom, recomendo. O legal é que os filmes americanos de zumbi, eles gastam muito tempo para explicar os personagens antes do processo dos zumbis atacando. Então, o que funciona? Como é que funciona a apresentação de personagem no método hollywoodiano? Eles gastam 1/3 do filme falando: esse é o personagem fulano, ele faz isso. Vamos botar várias situações para ele tomar decisões e você ver como ele pensa. E aí a gente vai colocar os zumbis e aí ele vai continuar tomando as decisões, porque agora você sabe como é que ele pensa. No Trem para Busan é assim, ó. Este é o personagem. Ele está vivendo a vida dele e está tomando as decisões conforme a vida dele. Quando aparecem os zumbis, você começa a tomar decisões para a sobrevivência. E decisões para a sobrevivência nem sempre estão relacionadas com sua maneira de se portar perante a sociedade, parceiro. Lá, o cara, sei lá, o cara ele compra ações, ele investe na bolsa, ele é egoísta, ele é não sei o que. Mas na hora do vamos ver, cara, será que ele é assim mesmo? Ou aquele cara que é todo bonzinho, que ele é todo educado, para as pessoas sentarem, e aí chega na hora do zumbi, como é que ele age? Então, enquanto um lado você já caracterizou o personagem e ele só se mantém, aqui você vai ter muita surpresa. E não é pouca, não, você vai ter muita surpresa durante o processo. Então, pra mim, Trem para Busan, a saga Extermínio, que inclusive vai ser um filme novo agora, acho que mês que vem. A saga Extermínio e... deixa eu ver... eu acho que esses dois aí estão no top. Hack, versão espanhola de Hack. Porque, Original. A original, porque tem uma versão americana que é horrível, que chama... Quarentena. Terrível. Assista Hack 1 e 2. Muito bom. Hack 1, a menina acompanha os bombeiros, ela é repórter fazendo aquele programa de madrugada. Vamos acompanhar a rotina dos bombeiros de madrugada. Aí eles vão atender o chamado de uma velha que se feriu, e eles chegam dentro do prédio, e o prédio, a velha tava zumbizando já. E aí eles ficam presos nesse prédio com essa velha. No segundo, é a mesma história, mas é um grupo de gente do lado de fora que tá vendo que cercaram o prédio, e os moleques entram na casa, entra no prédio pra ver o que tá acontecendo lá. Ou seja, é a mesma história, só que do ponto de vista dos outros, que vão enfrentar outras coisas em outros lugares. Então é bem legal também. Terei de ver, não vi ainda. O Hack? Não, o Hack eu não vi não, tá maluco? Cara, o Hack é puxado, mas ele é bom. O Hack 1 Nem e o Hack fudendo, 2. tá maluco. É bom. Negativo. Tem uns jumpscarezinhos, assim. Não, ele é pesado, Não, o Hack é pesado. É filme de zumbi feito com câmera nervosa, nem fudendo. Pra quem não sabe o que é câmera nervosa, é que a câmera agride as pessoas, tá? A câmera fica tipo eu quando vejo esse tipo de situação.